Num cenário sombrio, um rapaz se vê enredado em uma dívida colossal que ultrapassa sua capacidade de pagamento. Desesperado, ele recorre aos jogos de azar, na esperança vã de anular o débito acumulado. No entanto, esse caminho apenas o arrasta para um universo ainda mais sinistro de servidão, onde sua própria vida se torna a única moeda de valor em jogos de alto risco, disputados no topo de um arranha-céu de renome. No comando dessa arena está Tei-Ai, um senhor idoso e presidente de uma imponente corporação financeira. Em uma reunião com seus subordinados, ele os interroga sobre a essência do poder neste mundo complexo. As respostas variadas dos agentes não conseguem satisfazê-lo. Por fim, uma mulher chamada Rinko intervém, proclamando que o verdadeiro poder deriva do dinheiro. Tei-Ai, contudo, discorda, argumentando que o poder verdadeiro não reside na posse de dinheiro, mas sim na habilidade em empregá-lo com sabedoria. Um outro homem, Tonegawa, sugere a construção de um império clandestino usando os recursos financeiros disponíveis. Essa ideia agrada a Tei-Ai, que ressalta que um verdadeiro rei deve edificar um reino. Enquanto isso, o jovem chamado Kaiji, destituído de recursos, raspa um bilhete de loteria sonhando com um prêmio de 100 mil ienes, mas sua sorte não muda. Trabalhando como caixa em um supermercado, ele retorna ao lar abatido e sem esperanças. No caminho, seu olhar cruza com o de um homem abastado que passeia com a namorada, despertando em Kaiji um sentimento de inveja. Acusado de olhar inapropriadamente para a companheira do estranho, Kaiji se vê em uma situação constrangedora. O conflito escala rapidamente quando quase é atropelado pelo carro de luxo do homem, o que desencadeia uma fúria contida em Kaiji contra as desigualdades sociais. Em um impulso de raiva, ele começa a chutar os carros luxuosos que encontra pelo caminho, até que acaba amassando um deles. Homens saem do veículo danificado, e para sua surpresa, Rinko é uma das ocupantes. Ela revela ser uma agiota e informa Kaiji que ele está vinculado como fiador a um empréstimo feito por um amigo que agora desapareceu. Com uma dívida de 1 milhão de ienes pendurada em seu nome, e sem lembranças claras de ter assinado tal contrato, Kaiji se vê sem saída. Rinko é implacável, indiferente às tentativas de Kaiji de negociar sua situação. Ela então lhe apresenta uma alternativa brutal. Ele poderá participar de um jogo num navio de cruzeiro que partirá em algumas horas, onde terá a chance de saldar sua dívida através do jogo. O cruzeiro foi batizado de espoir, um termo francês que se traduz por esperança, mas para Kaiji, o significado da palavra parece distante e incerto. Questionando o tipo de jogos que serão realizados a bordo, ele é confrontado pela frieza de Rinko, que o menospreza chamando-o de preguiçoso aos 30 anos, sem perspectiva alguma de vida. Para ela, Kaiji já não tem mais futuro. Atingido pela dura realidade das palavras dela, Kaiji se emociona, chorando ao reconhecer a dureza de sua situação. No entanto, Rinko lhe apresenta essa viagem como uma oportunidade de redenção, uma chance de virar o jogo a seu favor. Movido por uma mistura de desespero e uma fagulha de esperança, ele embarca no espoir, onde encontra muitos outros homens em circunstâncias similares. Enquanto isso, Rinko confirma a seus subordinados que conseguiu embarcar 10 homens, cumprindo sua meta. No navio, Tonegawa toma a palavra e descreve as regras do jogo. Cada participante receberá 3 estrelas, cada uma avaliada em 1 milhão de ienes. As estrelas são emprestadas sob uma taxa de juros de 1% ao minuto, uma condição que apenas agrava a situação de endividamento dos jogadores. Tonegawa intercede, explicando que a vitória não apenas limparia suas dívidas, mas também permitiria que comprassem de volta as estrelas pelo valor original. Tonegawa revela que o jogo será uma versão de pedra, papel e tesoura, jogado com cartas, onde cada derrota obriga o perdedor a entregar uma estrela ao vencedor. O jogo dura 30 minutos, e ao final, quem possuir ao menos 3 estrelas será declarado vencedor. A tensão aumenta quando um dos homens questiona o que acontece com os perdedores. Tonegawa responde de forma áspera, lembrando a todos que, como perdedores na vida real, eles não têm direitos, e que a única maneira de adquirir valor é triunfando naquele jogo. Nós deste canal trabalhamos com o que amamos. Transformamos nossa paixão por filmes e séries em fontes de renda em dólar. E você pode fazer igual a nós e usar sua paixão por qualquer assunto para ganhar dinheiro. Seja com game, esporte, moda, entretenimento, música. Tem uma aula gratuita te mostrando passo a passo. O link está no primeiro comentário fixado. Os participantes começam nervosamente o jogo. Kaiji, por sua vez, age com cautela. Rapidamente, um homem perde todas as suas estrelas e é arrastado para uma sala escura e misteriosa. Neste clima tenso, Funai aborda Kaiji, sugerindo um método para enganar o sistema. Eles devem jogar entre si e deliberadamente empatar, conservando suas estrelas enquanto esgotam as cartas. Porém, enquanto executam o plano, Funai trai Kaiji, vencendo-o e alegando que foi um erro, prometendo equilibrar as coisas no próximo jogo. Contudo, ele vence novamente,
revelando sua verdadeira intenção de enganar Kaiji desde o início. No momento crítico do jogo, ambos os jogadores estão com apenas uma carta na mão, mas Funai possui 5 estrelas, tornando-se quase invencível, enquanto Kaiji tem apenas uma, deixando-o em desvantagem. Na tensão do momento, Kaiji não se contém e acerta um soco em Funai, manchando sua última carta de tesoura com sangue. Os guardas intervêm, avisando que qualquer nova agressão resultará em sua desqualificação. Enquanto Kaiji pondera seu próximo movimento, Funai tenta diminuí-lo ainda mais, revelando para todos que Kaiji só tem tesouras. Em retaliação, Kaiji expõe que Funai só possui pedras, o que faz com que ninguém queira arriscar jogar contra um conhecido trapaceiro. A tensão cresce, e os jogadores começam a tentar espiar as cartas uns dos outros, o que rapidamente evolui para uma briga generalizada. Durante o caos, Kaiji nota a mancha de sangue em sua carta de tesoura e vê uma oportunidade. Ele observa um homem mais velho sendo agredido pelos guardas por tentar descartar suas cartas, notando que o homem ainda tem um papel. Funai, tentando recuperar alguma confiança entre os jogadores, sugere que todos embaralhem suas cartas e redistribuam-nas como antes. Kaiji se alia ao velho e promete ajudá-lo a ganhar. Após o embaralhamento, Kaiji encontra novamente a carta manchada de sangue em suas mãos. Funai, confiante de que conhece a carta de Kaiji, propõe um último jogo, onde as apostas são elevadas. Kaiji, sabendo que Funai espera uma tesoura, aceita o desafio, apostando não só sua estrela mas também 2 do velho. No momento crucial, Kaiji surpreende Funai ao revelar papel, vencendo o jogo decisivo. Funai, chocado, descobre que Kaiji havia limpo a mancha de sangue da carta de tesoura e aplicado uma nova mancha na carta de papel. Com essa jogada astuta, Kaiji assegura 3 estrelas, 2 para o velho e 1 para si. Com apenas 30 segundos restantes, eles rapidamente empregam a estratégia de empatar propositalmente para que ambos possam sair do jogo com estrelas suficientes. Porém, uma reviravolta inesperada ocorre quando descobrem que o velho esqueceu uma carta no bolso. Tecnicamente livre, Kaiji, movido por lealdade, escolhe dividir a última carta com o velho, mas esse gesto os leva direto ao trabalho escravo. Agora parte de um projeto massivo para construir o Império Subterrâneo de Teyai, ambos são monitorados constantemente e pagos em pereca, uma moeda de valor insignificante. Apesar das condições adversas, Kaiji tenta economizar o máximo possível, embora a tentação de gastar seu pouco dinheiro em cerveja seja grande entre os trabalhadores. Quando o velho se fere trabalhando, Kaiji o leva ao hospital, apenas para enfrentar mais um duro golpe da realidade. Até os remédios precisam ser pagos. Kaiji começa a perceber que toda essa dinâmica de trabalho e pagamento em moeda de baixo valor é uma estratégia desenhada para mantê-los presos à dívida e, consequentemente, à escravidão neste mundo subterrâneo. A realidade se torna ainda mais sombria quando ele descobre que aqueles cuja dívida se torna insustentável são enviados para um local aterrorizante conhecido como Brave Man's Road. Lá, é oferecida a eles uma última oportunidade de escapar da dura realidade em um jogo de riscos mortais. Cansado de ser um peão em um jogo cruel, Kaiji se voluntaria para o Brave Man's Road e, antes de partir, discursa para os demais operários, instigando-os a perceberem o esquema e a buscarem um caminho para a liberdade. Ao chegar ao Brave Man's Road, Kaiji, o velho e alguns outros são confrontados com um desafio aterrador. Atravessar uma ponte extremamente estreita entre 2 arranha-céus altíssimos. Se conseguirem, cada um receberá 10 milhões de ienes, suficientes para quitar suas dívidas. Tonegawa, o supervisor, lança um comentário depreciativo, dizendo que, como nunca estudaram nem trabalharam duro o suficiente, a única forma de ganhar tal quantia seria apostando suas vidas sem valor. O jogo, para piorar, é transmitido ao vivo como entretenimento para a elite. No decorrer do jogo, Rinko, observando a transmissão, vê Kaiji na tela e fica visivelmente perturbada pela crueldade do espetáculo. Além disso, é revelado que a ponte é eletrificada, o que impede que eles a atravessem rastejando. Kaiji, determinado a salvar não apenas a si mesmo, mas também aos seus companheiros, cria uma técnica de equilíbrio, marca uma linha no meio dos sapatos de cada participante e instrui que a mantenham alinhada com o centro da ponte. A situação se agrava quando uma tempestade se aproxima, elevando o pânico entre os jogadores. O vento começa a soprar com força, desequilibrando muitos deles que, um a um, caem para a morte, para o horror de Rinko e aplausos da elite. No final, apenas Kaiji, o velho e um homem chamado Makoto sobrevivem. Com a chuva se intensificando, o velho, reconhecendo suas limitações, desiste, entregando a Kaiji seu voucher de 10 milhões de Teyai com um último pedido: que pague as dívidas de sua filha quando ele escapar. Declarando sua vida um fracasso, ele se joga da ponte antes que Kaiji possa convencê-lo do contrário.
Makoto e Kaiji, agora os únicos sobreviventes, finalmente alcançam o outro lado. No entanto, quando Makoto abre a porta de saída, uma súbita rajada de vento causada pela diferença de pressão o arremessa para fora do edifício, revelando-se mais um dos cruéis truques planejados por Tonegawa. Por proporcionar tal espetáculo, Tonegawa é recompensado pelo presidente com a cidadania de classe A em seu reino, uma recompensa pela implacável manipulação e entretenimento. Revoltado com a banalização da vida humana como mero entretenimento, Kaiji enfrenta Tonegawa e exige o pagamento total dos 20 milhões que ele deveria receber. Tonegawa, contudo, o informa friamente que 9 milhões e meio de seus ganhos seriam automaticamente destinados para quitar sua própria dívida e que ele não tinha direito de resgatar o voucher do velho. Indignado, Kaiji faz uma defesa do velho, afirmando que ele demonstrou ser uma pessoa muito mais honrada que Tonegawa ao pensar nos outros mesmo em seus últimos momentos de vida. Impressionado pela coragem e pelo discurso de Kaiji, o presidente decide dar-lhe uma oportunidade de conquistar o dinheiro de Tonegawa através de um jogo. As regras são simples. 2 baralhos são usados, um de imperador e outro de escravo. Cada baralho contém 5 cartas, 4 cidadãos e um imperador ou um escravo. A carta de cidadão vence a de escravo, a de imperador vence a de cidadão, mas a de escravo vence a de imperador. Pela desvantagem natural do baralho de escravo, os ganhos por uma vitória são 10 vezes maiores. Kaiji, apostando os 500 mil ienes que ainda lhe restam, opta pelo baralho de escravo. Ele perde a primeira partida, e o presidente, não totalmente satisfeito com a perda, oferece a Kaiji mais 400 mil ienes para uma segunda chance, com a condição de que, perdendo, Kaiji voltaria permanentemente ao trabalho subterrâneo. Durante a partida, Kaiji percebe que Tonegawa não precisa olhar para ele para saber de suas reações, deduzindo que seu adversário usa os dados do microchip implantado em seu ombro para prever suas jogadas. Kaiji perde novamente, e é levado de volta ao subsolo, mas não sem antes formular um plano. Ele procura Rinko, explora o ressentimento dela contra Tonegawa e a convence a emprestar-lhe 50 milhões de ienes para um desafio final. O presidente, vendo a determinação de Kaiji, aceita a proposta do novo jogo. Antes da partida, Kaiji golpeia a própria cabeça, visando alterar seus sinais vitais e tornar as leituras do microchip inúteis. Com Tonegawa agora incapaz de prever suas jogadas, o jogo prossegue sem manipulações. O supervisor, acostumado a ter o controle, fica visivelmente nervoso, temendo a reação do presidente caso perca. Os 3 primeiros rounds terminam em empate, aumentando a tensão. No último round, Tonegawa, ao ver sangue na carta de Kaiji, supõe que ele estaria recorrendo ao mesmo truque de antes. No entanto, quando Kaiji revela sua carta, fica claro que não houve truque algum, era apenas uma jogada limpa e direta. Kaiji aproveitou-se estrategicamente da arrogância de Tonegawa, que, certo de sua superioridade, presumiu que Kaiji recorreria ao mesmo truque de antes. A vitória de Kaiji não apenas surpreendeu Tonegawa, mas também o presidente, que, irritado com a derrota, condenou Tonegawa a uma vida de trabalho no subsolo, o mesmo destino que ele havia imposto a muitos outros. Como resultado de sua aposta ousada, Kaiji conquistou impressionantes 500 milhões de ienes, já que os retornos do baralho escravo eram 10 vezes o valor apostado. Com essa fortuna recém-adquirida, Kaiji decidiu celebrar o momento jantando com Rinko. No entanto, durante a refeição, um giro inesperado ocorreu. Rinko, sutilmente manipulando a situação, misturou algo na cerveja de Kaiji, fazendo-o desmaiar rapidamente. Ao despertar, Kaiji encontrou uma carta de Rinko, que revelava que ela não apenas recuperou os 50 milhões que havia emprestado, mas também pegou um adicional por juros, deixando-o com apenas 400 mil ienes. E aí, tá gostando desse big resumo? Comente, Big Kaiji, pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. Em suas palavras finais, Rinko expressou sua admiração pela paixão e pelo espírito indomável de Kaiji, e afirmou sua crença de que ele encontraria sucesso novamente, antes de ela desaparecer para começar uma nova vida longe da Teiai. Em um ato de generosidade final, Kaiji optou por não reter o dinheiro restante para si. Em vez disso, entregou tudo, os 400 mil ienes e o voucher Teiai de 10 milhões, a Yasuda, a filha do velho, garantindo assim um futuro melhor para ela. Ele fez isso como um tributo à nobreza do velho, que sacrificou sua própria vida pensando nos outros. Kaiji, agora com os bolsos vazios, mas com o coração cheio de esperança, caminhou de volta para a multidão. Ele está pronto para enfrentar quaisquer desafios futuros, buscando um próximo jogo que trará mudanças significativas em sua vida. Assim termina o filme. Assista a uma aula gratuita para descobrir como construir um verdadeiro império na internet e faturar mais de 10 mil reais por mês. Não perca esta oportunidade. O link está no primeiro comentário fixado.